Hoje é dia, hoje é dia 30/8/2017. Estamos aqui, Márcia e Nepô, no nosso terceiro encontro do que a gente está trabalhando, que é a administração de recursos humanos, o futuro da administração de recursos humanos, fazendo aqui um bate-bola. Hoje é o nosso terceiro encontro e a Márcia ficou de me mandar o material e você está mandando agora por e-mail, não é isso? Isso, mas eu acho que a nossa reunião aqui foi cancelada, não foi não? Qual reunião? Isso, mas eu acho que a nossa reunião aqui foi cancelada, tá me não? vendo? Tô te vendo. Tá me vendo? Sumiu de novo pra mim. Sumiu de novo pra mim. Tô te vendo, sim. Ué, gente, onde isso foi parar? Ué, gente, onde isso foi parar? Olha que novela. Olha, que novela. Vamos fazer só pelo WhatsApp. Melhor. Ah, não, tá perguntando aqui. Ah, não, tá ó. perguntando Peraí. aqui, ó. Peraí. Pronto, já apareceu. Pronto. Pronto. Tá, Tá, a questão é que eu acho que quando eu saía do... pra Pra entrar no meu e-mail, sumiu. Compartilhar Compartilhar tela. Vou clicar aqui no lugar que é compartilhar tela. Tá bom. Tô vendo tua tela. Pois é, eu tenho que abrir aqui, ó. Ai, pô, desculpa, cara, mas tá difícil. Não sei fazer isso. Não sei, tô com medo de perder a conexão, enfim. Eu fiz um trabalho que eu fiz meio que um resumo daquilo que a gente conversou e coloquei o desenvolvimento do problema, do diagnóstico e da solução. Beleza. E aí eu queria que você visse. Tá bom. Se a gente der um intervalo aqui de 5 minutos para mandar para o seu e-mail lá da minha mesa, você acha que rola? Pode ser. Então tá, 5 minutos. Eu vou lá e te mando e aí a gente olha. Tá bom. Beijo. Eu vou deixar só o WhatsApp porque tá dando eco. Então, olha só. Olha só. Quando você fala aqui diagnóstico, só tem uma preocupação. Você está falando, o modelo centralizado de liderança que ingessa os processos, não permite enxergar um futuro disruptivo, apenas incremental, não dá autonomia às pessoas, bloqueia o potencial criativo, não cria espaço. Então, uma coisa que é o seguinte, o diagnóstico, que eu acho que é importante colocar no diagnóstico, para a gente fugir um pouco do padrãozão do mercado, é o seguinte, quando a gente está falando aqui, o modelo centralizado de liderança, a gente tem que colocar aqui a limitação da linguagem oral escrita. O problema não é... O problema é que a complexidade que vocês têm hoje em termos de problema, esse que, na minha opinião, é o diagnóstico. É o diagnóstico que eu faço. Você pode até não concordar, mas, de qualquer maneira, o diagnóstico que eu faço é o seguinte... A empresa criou o nível de complexidade. Uma coisa que seria importante, você pegar o histórico aí da BR e fazer a evolução da complexidade da BR desde que ela foi fundada. Isso seria legal. A empresa foi fundada na época tal, em 5 anos de atividade ela atingiu a produção de distribuição tal, com número X de funcionários, depois de mais 5 anos ela atingiu, etc. Para a gente fazer um censo, para mostrar o número de pessoas que trabalhavam antes versus a quantidade de clientes, a quantidade de produtos que era distribuído e tudo, e hoje.
Então isso houve um boom aí de complexidade. Eu não sei qual foi, mas você tem que abrir com isso. Tá. Para mostrar o quanto que vocês evoluíram em termos de complexidade. Tá. Aí demonstrar o seguinte, bom, então uma série de tentativas de melhoria na gestão, na administração, foram feitas nesse período, né? Sim. Aí pode marcar em alguns momentos aí determinadas passagens. Sei lá, os grandes projetos na área de RH, na área de administração, sei lá, reengenharia, sei lá, administração por processo, por serviço. Tem que ter um histórico aí do negócio. Sim, sim. Né? Ela pode ter uma tentativa de melhoria em várias áreas, né? Na área de marketing, de produtos, ou na área da estratégia, ou na área da gestão de pessoas. São várias áreas tentando encontrar essas melhorias, né? E mostrar que essas melhorias, que a empresa, que a necessidade de melhoria tem a ver com o aumento de complexidade. Claro. Quando a empresa foi criada, ela tinha, sei lá, 50 postos de gasolina. Hoje ela tem 10 mil, né? Ela distribuía não sei quantos, não sei o quê. Hoje está distribuindo não sei quantos, não sei o quê, né? Começou distribuindo só gasolina. Hoje distribui isso também, né? O número de empregados era tanto, hoje é de tantos e tal. Fazer uma tabela e a gente vai chamar isso de aumento do patamar de complexidade, que é o mais ou menos vai alinhar com o que a gente está discutindo. Tá, perfeito. Então a gente não está aqui falando, porque olha só que é diferente, Márcia. A gente não está falando assim, olha só, o pessoal aqui está obsoleto, o pessoal aqui está centralizado, né? Aqui as expressões, né? Bloqueio potencial criativo. Ou seja, a gente tem que tirar a culpa de pessoas e responsabilizar o próprio processo de complexidade. Aí eu acho que é importante também colocar, depois que você fizer esse histórico, a gente está falando para o trabalho do MBKM, que vai ser o trabalho que você vai apresentar aí dentro. Aí depois é importante colocar a importância da BR para o Brasil. Então, também tem que colocar os dados do seguinte, quando a BR foi criada, quantos carros tinham no Brasil? Quantos veículos motorizados tinham? Qual era o tamanho da população? Né? Qual era a demanda que existia? Hoje existe uma outra demanda. Da capacidade de uma distribuidora funcionar num país como o Brasil da forma como ele cresceu, né? Exatamente. Aí mostrar que existe uma complexidade que na minha opinião, e aí vai entrar dentro da nossa maneira de pensar, que a gente está criando uma maneira de pensar, a nossa maneira de pensar, a estrutura básica da minha maneira de pensar, está dentro da ideia de que o que move a sociedade é o aumento da complexidade. E aumento da complexidade se deve com um aumento de número de pessoas que geram, a partir daí, as demandas que a gente vai trabalhar dentro da BR. Para mostrar que isso se aplica dentro da BR. E que isso é um fato concreto. Você vai pegar esses fatos e você pode trabalhar... Quando é que a BR foi criada? 1972. 72. Então você tem 72, 82, 92, 2002, 2012. Não é isso? Isso. E a gente pode falar... 2022. 2022. Então você pode trabalhar por década. Primeira década, segunda década, terceira década, papapá. Então, aí a gente vai começar a apresentar a ideia de que o grande problema que há hoje na área de administração e de administração de pessoas é que houve um salto gigantesco de complexidade. Você pode falar também que, aí no caso do RH, que você administrava um determinado tipo de perfil de profissionais que eram contratados, concursados,
pessoas da casa que tinham toda uma carreira e tal, e que foi incorporando terceirizados. Aí entrou terceirizado, que torna a coisa muito mais complexa. Porque a diversidade, não sei o que, babá. Então isso é a primeira coisa que a gente tem que colocar no diagnóstico. Tá. E aí a gente vai ter que fazer, dizer o seguinte, bom, no momento que a gente começa a aumentar essa complexidade, né, a gente começa a ter determinados sintomas que aparecem problemas. E aí vem um pouco nessa linha que você botou aqui. Aí vamos trabalhar o seguinte, quer dizer, quando você coloca essa questão aqui. Não, o que eu fiz aí eu acho que assim, tá muito superficial. Não, aí tudo bem. Mas aí o que a gente vai falar? Aí você vai ter que falar que o número de decisões, isso é uma coisa fundamental, Márcia. O número de decisões que o presidente da empresa tomava, o número de decisões que os diretores tomavam, o número de decisões que cada gerente tomou, aumentou potencialmente o processo. Para a gente começar a mostrar que houve um aumento de complexidade e que isso está gerando um problema de administração de maneira geral. Sim, perfeito. Então houve uma necessidade de centralização das decisões e essa centralização está criando determinados sintomas, que o problema você não pode dar autonomia para as pessoas porque você precisou padronizar todos os processos. Você não pode permitir que as pessoas sejam criativas na ponta, porque os processos têm que ser centralizados. Não permite aprendizagem individualizada, porque houve a necessidade de centralização. Claro, leva isso tudo aí. Então a gente tem que colocar a causa, e aí vai ficar evidente que a causa vai ficar evidente. Qualquer pessoa vai dizer realmente. Quantas pessoas talvez tenham feito, Márcia, o trabalho de mostrar o aumento de complexidade da BR? Isso é o diagnóstico. Isso é o primeiro diagnóstico que tem que fazer. O problema administrativo, e isso é a linha de raciocínio da minha pegada, que o que muda a história é o aumento de complexidade demográfica. Para a gente começar a mostrar que esses novos processos administrativos e de gestão das pessoas e de administração das pessoas é em consequência do aumento da complexidade. E aí muda a forma de comunicar e muda a forma de administrar. Exatamente. E aí a gente vai dizer que se isso está acontecendo na BR, isso também aconteceu nas cooperativas de táxi. Isso também aconteceu no aluguel de imóveis, que é o caso do Airbnb. Isso aconteceu em todos os lugares. Então a gente começa a experimentar novas formas para resolver esse novo patamar de complexidade. Sim. Aí como a gente vai atuar em torno dos computadores, aí você vai ter que fazer o diagnóstico dos computadores. Hoje você tem quantos computadores na BR? E aí teria que pegar esses dados, porque a gente vai atuar em cima do negócio. Então você tem... Todo mundo passou a trabalhar em cima do computador, cada funcionário tem o seu computador, cada computador... Aí vai ter que pegar os dados do suporte. Quantos pedidos de suporte tem por dia que eles têm que atender? Né? Quantas pessoas estão envolvidas... Quantas pessoas estão envolvidas no suporte? Tá. E aí você começa a mostrar que nessa questão do suporte é o problema micro que a gente vê no macro. Sim. Então podemos experimentar esse novo modelo de administração que a gente está chamando de curadoria. Nesse aspecto particular,
Entendeu? E aí, então, vamos começar a dizer como seria isso. Tá. Como seria isso? Então, aí... Tá anotando tudo aqui. Tá bom. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente, então... Resolve, né? Como é que vai resolver isso? Uma coisa que é fundamental aqui nesse teu documento é, e aí a gente está na linha, nessa linha aqui dessa abordagem de, sei lá, inovação 3.0, dentro da linha do livro que eu estou lançando, Administração 3.0, que é o que a gente está trabalhando, a gestão, a curadoria não é uma continuidade da gestão. É disruptivo, exatamente. E é importante colocar isso no trabalho, que nós estamos vivendo hoje uma disrupção no modelo administrativo. Que não adianta a gente pegar o modelo da gestão e dar um upgrade, porque a gestão está estruturada dentro de uma linguagem oral escrita e a curadoria está estruturada em outra linguagem. Então não adianta. Tá, claro. Não adianta querer implantar uma coisa na outra, porque são duas coisas diferentes. São duas espécies diferentes. O Sapiens 2.0, que a base primária da administração do Sapiens 2.0 era o oral e o escrito, e a linguagem primária do Sapiens 3.0, que não deixa de falar e não deixa de escrever, mas as decisões que estão sendo tomadas para resolver esses problemas de complexidade é a chegada da linguagem dos cliques, que gera a curadoria. Isso eu acho que é o fundamental para começar a levar essa discussão dentro da BR. Que para a maioria das pessoas isso é completamente novo. Sim. Depois, não sei se você conhece, se você já chegou, provavelmente sim. A gente participou, eu não fui, mas o pessoal aqui que trabalha comigo foi lá em São Paulo na semana passada, num seminário sobre People Analytics. Já ouvi falar, mas eu não entrei muito em detalhe, não. Ele fala muito de algoritmos para solucionar problemas de RH. Então, a IBM, por exemplo, que ela vive disso, né, criando soluções para implementar na empresa, e hoje ela já faz isso, já sempre fez, mas enfim, ela já está trazendo essa possibilidade de algoritmos resolvendo problemas que o gerente não precisa mais resolver. Então, ele mapeia todo o perfil, a partir lá dos algoritmos lá que eles construíram, todo o perfil de cada pessoa. Eu não fui nesse evento, tá? Mas foi mais ou menos o que eu consegui ler aqui, o que eu consegui entender. Então, um dos exemplos ele mapeia todo o perfil, ele faz uma visão geral do perfil da pessoa nas redes sociais, do perfil da pessoa no próprio uso do computador no trabalho, e ele cria um perfil que vai combinar, vai fazer matches, como é o Tinder, por exemplo, como né, você junta perfil com vaga, e aí aquilo pode te dar uma trilha de desenvolvimento para o que você quer, ou pode te mostrar um caminho de fato que você não precisa nem ser desenvolvido, que você já se conecta com um papel e com uma vaga em qualquer lugar do mundo na IBM mundial. Entendi. E eles fazem esse trabalho, e a IBM, por exemplo, hoje, um pré-requisito como capacitação, você ter acesso todo mundo tem que ser capacitado em métodos ágeis, que eu não fiz essa capacitação ainda, não sei exatamente do que se trata, eu quero fazer. Design Thinking, que a gente já faz aqui, e a gente já tem turmas, eu sou inclusive uma das instrutoras do Design Thinking, mas eu fico numa parte mais filosófica da história do que na própria metodologia. E Storytelling. Então são as três vertentes,
os 3 conteúdos que todo mundo que trabalha na empresa precisa passar. E a intenção dessa capacitação e desse acesso a esse tipo de conhecimento é mudança de comportamento. E com foco em organizações mais ágeis, tomada de decisão mais rápida, e outras coisas aqui. Eu não li muito, assim, chegou na minha mão há pouco tempo, e eu achei que tinha a ver, assim, com o que a gente está falando dessa questão do algoritmo dando soluções para os problemas. E eu acho que, eu não sei, mas a impressão que me dá é que uma coisa complementa a outra, né? A gente precisa de uma lógica, mas a gente já tem uma solução apontando aí pronta, nessa questão do algoritmo. Porque olha só, não resta dúvida, que a gente tem conversado, que existem possibilidades de fazer uma melhoria incremental na gestão. Então eu vejo tudo isso aí que você está falando, né? Mas isso é incremental quando você está trabalhando com algoritmos para guiar a carreira das pessoas, por exemplo. Você pode no máximo dizer que tem alguma coisa aí radical em que você vai melhorar. Mas isso aí que a minha análise, que eu percebo é o seguinte: de qualquer maneira, você mantém a estrutura hierárquica que existe. A pergunta que tem que se fazer, e aí que você tem que ver e testar, é o seguinte: qual é a demanda que existe hoje? É você permitir que decisões sejam tomadas de forma distribuída. A pergunta que todo esse processo que você está falando, design thinking, algoritmos que vão direcionar as pessoas, etc. Papá. O gargalo que a gente vai ver da complexidade é aumentar a tomada de decisões de baixo para cima. Isso se consegue fazer? Não sei, eu acho que, na verdade, quando você desonera esses gerentes ou esses líderes de não ter que mais pensar nisso e eles podem pensar em outras coisas, eu acho que tem uma tendência a tomada de decisão ficar mais ágil. De qualquer maneira, se você só está propiciando uma facilidade para que aquele empregado não esteja mais nessa atividade, mas esteja na outra, e ele continua vinculado numa estrutura hierárquica, então, aí realmente são essas duas coisas. Uma é tirar a carga do gerente de olhar para isso, e aí ele ter condição de pensar em outro tipo de problema, em outro tipo de gargalo, ele ser liberado para tomar outro tipo de decisão, mas de qualquer maneira ele se mantém como o decisor, né? Não, olha só, então vamos pegar, para a gente não se perder, Márcia, porque a galera, e eu não acho que está errado, a galera vai oferecer uma cacetada de coisas. A pergunta que a gente tem que fazer, se o problema que é o problema principal está sendo resolvido por essa cacetada de coisas que está sendo oferecido. Tá, entendi. Então, eu não estou preocupado assim de dizer que não vai, você tal, babá. A pergunta que a gente tem que colocar, e a gente está trabalhando no macro, na macro história, a pergunta que a gente tem que se colocar é o seguinte: a BR hoje aumentou o patamar de complexidade. Então, na análise que a gente faz, quando a gente olha para uma determinadas coisas, a gente tem visto que as decisões têm ficado concentradas na mão de determinadas pessoas que, por uma série de motivos, sejam por interesses pessoais, seja por incapacidade, seja pelo próprio impasse, a obsolescência das decisões, as decisões estão lentas, as decisões não são rápidas, as decisões não estão voltadas para o cliente muitas vezes, as pessoas não têm como participar das decisões, as pessoas que estão por baixo. E tudo isso vai dar naquilo que você está colocando nesse teu documento. A pergunta que você tem que fazer quando a gente vai dizer vamos implantar essas coisas que as pessoas estão falando, que é legal, etc. Papá, é o seguinte: qual é o diagnóstico que a gente faz? Entendeu? Então, a questão que a gente está colocando, que a gente vai abrir o negócio, é o seguinte: será que o problema
não é exatamente ter o gestor? Existe a possibilidade de não ter o gestor? Essa que é a discussão. Tá. Esse é o nosso desafio do nosso trabalho. Aí está a disrupção real, né? Esse é o desafio do trabalho. Então, perguntar o seguinte: o que a gente está colocando, e a gente não precisa ir, Márcia, na afirmativa. A gente pode ir na indução do debate. É possível uberizar a BR Distribuidora? A uberização, ela é a disrupção que a gente está pensando, porque o nosso tema é futuro do RH. Então, a pergunta que você vai fazer nesse negócio é isso. Design thinking, algoritmos, não sei do que, papapá. Isso é o futuro? É o futuro de médio e longo prazo? Né? Isso vai resolver o problema da complexidade? Porque a gente vai, no final das contas, esbarrar na decisão do gerente. Sim. Então essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Aí pode ter duas escolas, pessoas que vão dizer, não, a gestão continua, a gente vai fazer essas mudanças incrementais todas, mas eu não vejo a possibilidade de uma uberização da BR. Beleza. Beleza. Então tem uma linha. E tem a outra linha que diz, olha, é possível. O debate, a gente não pode abrir mão da discussão do futuro e tem que dizer, olha, existe essa linha aqui. Para mim, tudo isso que você está falando é a manutenção da gestão e melhorias incrementais da gestão. Ah, Nepo, você é contra isso? Não, não sou contra isso. Eu só acho que a BR Distribuidora ela tem uma posição no mercado, de certa forma, de monopólio, né? Mas esse monopólio que ela tem, ou pelo menos um importante monopólio. Sim, quase um monopólio. Hã? Quase um monopólio. Pois é. Então esse monopólio não está estruturado na concorrência. Está estruturado em toda uma visão, em toda uma estrutura. Como a gente está vindo no futuro aí, toda a tendência do futuro hoje, do ponto de vista político, é um movimento mais descentralizador, privatizador e redutor do Estado, certamente todas essas estatais vão estar diante de uma concorrência que não é mais esse ambiente que está aí. E aí a gente tem que se perguntar, como é que seria esse ambiente, um novo ambiente? Então são essas questões que a gente tem que colocar. Nós estamos falando de futuro, de perspectiva. Né? Então, na minha opinião, Márcia, isso tudo que o pessoal foi lá é uma discussão incremental. O que, não, na minha opinião, seria disruptivo é perguntar, é possível a gente acabar com o gerente na área de distribuição de produtos de energia, né? Sei lá como é que se chamam, de derivados do petróleo? Né? É possível? O que seria isso? Aí a gente deixa essa coisa. Não, isso é geral, não dá. Mas nesse caso específico aí do suporte de computadores, daria para uberizar isso? Sim ou não? O que seria a uberização disso? Né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho ficado assim... Porque para mim, uma coisa é futuro de gestão de pessoas. Mas a gente pode, então, na verdade, dar como exemplo prático a questão do suporte num modelo de gestão de pessoas, né? Tá, ok. Mas, porque olha só, as pessoas trabalham dentro de um ambiente cultural. Esse ambiente cultural é construído dentro de uma mídia, dentro de um conjunto de linguagens. E esse conjunto de linguagens... Oi. Oi. Oi, Márcia. Então, olha só.
A grande dificuldade que eu tive foi perceber que as organizações, Márcia, elas não têm uma autonomia. As organizações, elas estão embutidas dentro, isso que é uma coisa fundamental para o nosso trabalho. As organizações, elas estão embutidas dentro de uma conjuntura. Sim. Essa conjuntura, as organizações, elas têm um determinado controle, mas não todo o controle. Então, se eu aumento a população e a complexidade, e se eu mudo as mídias, as organizações as novas organizações vão trabalhar no ambiente que foi criado pelas novas mídias. É isso que a inovação desse pessoal está fazendo. Eles estão estão se aproveitando de um novo ambiente social para criar novas organizações. Então, o que eu acho que tem que embutir na discussão aí é o seguinte: existe a possibilidade de uma uberização na área de distribuição de petróleo, sim ou não? Nem que tenha 1% de chance, esse 1% tem que estar dentro do cenário. Sim. E hoje não está 0%. Entendeu? E esse é o teu papel. É tentar levar essa discussão aí e mostrar para as pessoas, olha. E aí a gente vai fazer uma discussão. Então hoje é possível pensar na questão da uberização como um primeiro passo num setor específico, que é o caso do suporte. Entendeu? E aí vai ver para abrir essa discussão. Aí a questão que vai se avaliar, como é que se avalia que esse projeto de suporte de informática uberizado funcionou ou não? Número 1, reduz o custo, melhora o desempenho. Esse é o objetivo da uberização. A uberização não é um projeto bacana, que é legal, ser futurista, não. É algo que vem resolver o problema da complexidade. É o caso do Uber, que elimina o gerente. Sim. Sim. Fala. Eu tô anotando aqui. É isso. Bastante coisa agora para produzir. Já me deu uma luz assim enorme. Já sei por onde ir. Eu acho que tem que fazer esse histórico direitinho, bababá, mostrar. Porque do jeito que está ali, a gente tem que sair da responsabilidade. E isso é uma coisa que eu tenho, um dos desafios principais da história. As pessoas adoram botar a culpa em alguém. Sim. Né? É o capitalismo, é a república, são os dirigentes, é a elite, é não sei quem, é não sei quem lá. Não, peraí. Você pega uma população de lobos, Sim. se fosse possível. Aí você sai do número de 5 lobos e multiplica por 7, 35, como a gente fez no Brasil, alguma coisa vai mudar ali. Entendeu? Sim. É um problema de escala. Sim. Então eu acho... Quando faz esse histórico aqui, trazendo para o micro, né? Fica muito evidente isso. Exatamente. Aí a gente não entra na discussão que foi o presidente, que foi o gestor. Não. Este é um desafio do Sapiens. Sim. É um desafio da espécie. E como é que a espécie... E aí tem que entrar numa discussão, que a gente vai pegar o Peter Drucker, que ele vai dizer lá o seguinte: quando você vai analisar o futuro, você não analisa as florestas, você analisa as árvores pequenas, que vão crescer e vão se transformar na nova floresta. Sim. Entendeu? Então, não adianta a gente pensar essa questão toda
Do tipo assim, não, nada vai mudar, as coisas são assim, sempre foram, blá blá blá. Peraí. Para as cooperativas de táxi, nunca existiu Uber. Para as empresas que alugam apartamento por temporada, nunca existiu Airbnb. Sim. Para as pessoas que vendiam produtos, não houve o Mercado Livre. Para o pessoal que vendia livro usado, nunca houve a estante virtual. Então é uma mudança profunda nessas áreas de negócio. Para o pessoal que produzia canal de televisão, nunca existiu o YouTube. Sim. Então, para os clubes e para os sindicatos e para as praças, não existia o Facebook. Então, há uma mudança. É evidente que há uma mudança na sociedade. Então, a gente tem que encarar, se a BR vai fazer uma discussão a sério sobre o futuro do RH, tem que colocar a possibilidade de pensar no modelo que não vai ter gerente. Essa é uma das trilhas possíveis. Então, o que eu digo é o seguinte, você vai dizer, ah, não, mas isso aqui, não sei, peraí. Se a pessoa disser que isso é impossível, alguma coisa está esquisita. Ela pode dizer pouco provável, ela pode dizer no médio e longo prazo. Muito doido, no médio e longo prazo, né? Em conjunturas. Mas faz parte, né, pensar no médio e longo prazo. Por isso que a gente está discutindo. O nosso tema é esse, Márcia. Futuro da administração de RH. Se a pessoa não abrir o leque para pensar em futuro, a gente está falando só de futuro incremental. Futuro incremental é curto prazo. Porque amanhã alguém vai dizer, poxa, tem uma menina lá na BR, a tal de Márcia, que, pô, em 2017, ela estava falando de uberização lá do negócio. Agora está acontecendo e o pessoal está levando um susto, tá entendendo? Alguém tem que começar a falar sobre isso aí. Sim. Muito instigante, muito instigante. Você foi chamar Nipô, dá isso. Você que me chamou, não foi eu que te chamei, não. Foi um chamado mútuo. Só colei nisso aí, que realmente é incrível. É incrível. Às vezes me dá uma sensação realmente que é loucura demais, mas faz muito sentido. Faz muito sentido. E é muito consistente. Olha só, não é loucura demais. O que eu diria, Márcia, é o seguinte, é um afastamento muito grande da mentalidade que nós temos. Porque na verdade não é uma loucura o que você traz. A loucura é pensar tão diferente. Exatamente. Aí é que pra mim é o que quando eu acho que é loucura, é isso. É como arriscar a pensar tão diferente. Porque aí tem um espaço. Porque aí tem o seguinte, eu acho que você tem isso. O que acontece? Você tem o espaço da reflexão, e outro dia escrevi sobre isso, é a memória RAM do computador. Você desligou, não tem mais. Então aquela memória RAM é uma capacidade que você tem de ouvir o que o Nipô está falando, numa mesa, olhar de fora e dizer, isso aqui eu acho que eu vou incorporar para o meu HD. Só que a maior parte das pessoas não tem essa memória RAM. Então, quando chega, bate e volta, ela não consegue, porque tem que ter um trabalho que é de rever o que você pensava, a partir de uma lógica. Você pode dizer, o cara dizendo, olha só, nós estamos entrando na era de aquário, porque o discurso, por incrível que pareça, Márcia, eu acho muito mais loucura as pessoas acreditarem em determinadas coisas que o mercado fala do que isso que eu estou falando. Sim, com certeza. Só que, como as pessoas que estão falando são pessoas que são carimbadas, aí a pessoa acredita por causa do carimbo e não pela lógica do que a pessoa traz. Porque na verdade não reflete, ela só absorve mais uma explicação. Ela não tá trabalhando a partir de uma lógica, porque a pessoa vai dizer, olha só, tem que fazer aqui o design thinking, não sei o que, tá, mas por quê? Isso vai trazer que mudança?
como é que é essa mudança que a gente está passando? O que significa essas mudanças todas? Entendeu? Aham. E aí a pessoa não tem explicação. Sim. Mas isso que você Essa está... ideia da memória RAM aí é boa. Eu vou te mandar o... Peraí. Eu vou te mandar aqui o link. Eu quero muito ler tudo isso que você já leu e ter mais consistência. Eu me sinto tão crua. Mas Precisa de tempo. eu acho, Márcia, eu não sei como é que as coisas são aí, mas vou te fazer uma proposta. O que você acha da gente ver se consegue desdobrar esse nosso coaching e fazer uma turminha, como eu fiz lá no BNDES? Você acha que tem espaço? Eu posso, assim, eu tenho um grupo aqui, que como eu te falei, né, eu já tenho um espaço aberto ali para esse tipo de conversa. Mas eu tenho que tentar de novo, eu tenho que experimentar de novo. Hoje eu não sei como seria isso. A BR, ela está em muitas transformações, as pessoas estão mudando de... Oi. Não, deu uma picotada. Deu uma picotada aí. Que eu tava procurando aqui o negócio da memória RAM para você. Ah, tá. Então a proposta é a gente criar um grupo interno aqui. Não, olha só, vou te explicar o que eu fiz na Petrobras e no BNDES, que é mais ou menos o modelo que a gente podia fazer. Eu criei lá, nós chamamos de grupo de reflexão. Aham. Porque, por exemplo, a gente agora está no nosso terceiro encontro. Isso. Mais 2, não acho que vai dar para... Não. Então, o que a gente podia fazer? Eu lá no BNDES criamos assim. É um grupo de reflexão. Então, mas o que é esse objetivo do grupo? O objetivo do grupo é problematizar essa questão do futuro, essa questão da curadoria, da uberização, disseminar essa discussão. E as aplicações possíveis disso para a organização. Então, lá no BNDES, eu fiquei 1 ano com eles. 1 ano. E aí a gente fazia reuniões, estabeleceu um número de horas, né? Que era lá não sei quantas horas, e eu ia dando as aulas e discutindo com o pessoal, levando as discussões e tal, babá, 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 babá. Fiz a mesma coisa na Petrobras, com o pessoal da gestão de conhecimento. Fiquei 1 ano na Petrobras. Fiz na prefeitura durante 3 anos. Dei vários cursos lá. Então eu pegava a turma e ia acompanhando, etc. Isso é uma possibilidade que a gente pode pensar. Entendeu? Tá. Como A desdobramento. gente tem uma questão aqui, a gente hoje não tem uma equipe fechada de gestão do conhecimento, a gente tem uma questão aqui de contratação, de como essa contratação aconteceria, o RH não está contratando nada mais, porque justamente a gente está fechando um contrato muito alto de elaboração do modelo de gestão de pessoas que a gente não tem, então esse é o foco principal daqui. E aí, se eu fizer um grupo multidisciplinar, que seria esse que eu imaginaria que seria, eu não sei se as pessoas hoje estão voltadas para pensar sobre isso. Eu teria que fazer um marketing aqui, uma propaganda. Tudo bem. Mas eu vou pensar, então, e a gente na próxima sessão a gente fala sobre isso. Eu acho que tem uma coisa mais operacional, que é o que mais ou menos vocês estão trabalhando, etc. Mas tem que ter uma coisa mais inteligência competitiva. Mas trabalhar a inteligência competitiva no macro cenário, que é mais ou menos o que eu me especializei. É um trabalho de inteligência competitiva
mas trabalhando com a macro tendência, que é diferente de você querer, é um trabalho visando o médio e longo prazo, os cenários, entendeu? Para escorar, porque amanhã o cara diz, eu me esforcei aqui, botei os algoritmos da IBM, fiz o design thinking, etc, tal, papá, e aí caí no que eu chamei no livro, que vai sair agora, tá na fase final, que eu chamei no livro da crise da cooperativa de táxi. Você faz toda uma melhoria baseado na gestão e um belo dia aparece a curadoria e você não tem preparação nenhuma. Entendeu? Você está... Hã? Você nem pensou nisso. Nem pensou. Porque só o Nepô, que é o maluco, ou outros malucos estão falando isso, né? E o pessoal que é o pessoal que deveria estar orientando nessa direção, aquela galera está num legado. Então eles estão fomentando produtos e serviços que as pessoas estão comprando. Agora, está resolvendo o problema? A pergunta sempre é essa. Está resolvendo o problema? Aí o cara vai perguntar, mas qual é o problema? Qual é o diagnóstico? Aí vai na discussão do diagnóstico. Entendeu, Márcia? O diagnóstico, na minha opinião, está equivocado. Ninguém pega o problema da complexidade. O pessoal acha que a BR ter 50 funcionários em 1972 e hoje ter, sei lá, 5 mil, é a mesma coisa. Que não faz diferença nenhuma. Né? Vai resolvendo com ferramentas, né? Vai resolvendo com ferramentas... É só puxadinho. É só puxadinho. Bom, qual é a avaliação do dia de hoje, dona Márcia? Muito bom. Muito bom. Estamos evoluindo. Beleza, então você vai fazer... Dá um medo que está acabando. Vamos tentar ir para esse outro caminho aí. Beleza. Não, se a gente conseguisse fazer um modelinho desse tipo, aí podia envolver... Não precisa ser muita gente, não. Pode ser mais gente. Pode ser, inclusive, online, se quiser. Você bota... Fala com a menina lá de que vai fazer uma renovação das aulas. A gente pode pensar em fazer 10 aulas e você, em vez de botar 50 pessoas, você pega 3 pessoas. A gente faz aula para mais 3 pessoas. Você e mais 3. Entendeu? Acho que facilita. Diz, olha, eu quero estender as aulas. Entendeu? Já está o contrato, já está assinado, ela já mandou, etc. Vou estender, porque eu acho que foi pouco, eu quero mais. E vou envolver mais 3 pessoas. Pronto, 4 pessoas, é o mesmo preço, entendeu? E a gente bota para 10 aulas e as pessoas participam, entendeu? Não precisa inventar um troço gigantesco. Tá, eu vou pensar numa solução. Vou trocar ideia com algumas pessoas aqui para pensar. Tá bom, meu amor? Então, você me manda. Agora, tenta me mandar antes. Eu já te mandei o link da memória RAM pelo WhatsApp. Tá bom. Tá bom? Valeu, então. Um beijo pra você. Vai se falando. Um beijo. Um beijo, Tchau.